Agora vai. This call is now being recorded. Então, nós estamos na continuidade do nosso texto, na leitura de Gênesis. Hoje nós estamos no capítulo 29, e é um capítulo que vai nos trazer de novo, assim, coisas bastante legais, importantes, né, para refletir, mas, de certa forma, de novo, nos incomoda, e na sequência, especialmente capítulo 30 ali, parece que nos convida a não lermos isso na Bíblia. Tem coisas que a gente não entende porque está narrado na Bíblia, até se escandaliza, na verdade, né? Mas entre não entender e se escandalizar, é sempre um convite para nós olharmos quem é que é Senhor de toda essa história e como Ele age. E o texto hoje vai nos convidar aí a refletir sobre esse trabalho de Jacó para ter ao seu lado a sua amada, né? E a direção de Deus, mas ao mesmo tempo tem uma atitude especial aí de Jacó que a gente quer destacar: paciência, perseverança. Isso faz parte dessa luta e da vida de Jacó agora nesse momento. Só relembrando, Jacó foge de sua casa, né? Ele vai em direção à terra dos seus parentes, que retorna para onde Abraão saiu, né? Lá em Padã Arã. E nesse caminho ele também tem, nessa fuga, o sonho da escada, né? E lá a gente viu como Deus ele se coloca do lado de Jacó e diz: eu sou contigo. Essa certeza da presença de Deus, enquanto que Jacó vinha questionando, talvez, nessa fuga: nossa, o que aconteceu, né? Tenho eu a bênção de Deus ou não? Agora como é que vai ser minha vida? Então Deus dá um jeito de acalmar Jacó. Eu acho que isso, para ele, foi necessário, com certeza, na verdade, né? E assim também Deus atua, então, nas nossas vidas também, hoje, pela sua palavra, de forma muito especial. Então, nós queremos dar continuidade agora nessa caminhada de Jacó, que nos sai daquela coluna de Betel, que deixou lá marcado essa casa de adoração, esse lugar de adoração para Deus, onde ele teve esse sonho. E assim começa o capítulo 29, então, né? Eu vou daqui a pouco projetar para vocês uma imagem, nós vamos seguir por essas. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. A gente sempre lembra que poço é onde então havia o encontro, né, de pessoas. Quem tratava seus animais, assim a gente vai ver que o servo de Abraão também foi buscar uma esposa para Isaac, né? E foi justamente no poço que ele, chegando ali, conseguiu conversar e pediu a direção de Deus, o sinal de Deus, na verdade. Então, o poço é sempre um lugar bastante referencial, a gente vai lendo no Antigo Testamento, e a gente lembra que ele fica fora da cidade. Hoje, a facilidade de nós termos água dentro das nossas casas, né, em abundância, água, uma torneira em todos os cantos, né, isso é bem diferente do tempo do Antigo Testamento. E o poço retirado era um lugar até que as pessoas andavam bastante para buscar água, né, retornando, então, para usar essa água em suas bacias, tigelas, botes, né, de quanto que tinha que ir lá sempre para o poço. Mas a gente lembra poço também sempre onde é que Deus diz que jorra, né, a água, e ele diz que ele tem a água da vida, e ele é a fonte dessa água. E isso vai se mostrando como Deus está presente nesses sinais no Antigo Testamento, quando depois lá no Novo Testamento a gente vai ouvir Jesus falando que ele é fonte de água viva, e a água viva é o Espírito Santo, né? Ou seja, tem algumas marcas aqui, né? Na história a gente não vai falar aqui está Jesus, aqui está o Espírito Santo, mas veja que tudo acontece em volta disso. Nos dá ainda mais certeza de que o Pai de amor que conduz tudo, tem a presença da sua graça em Cristo e a direção do seu Espírito. Isso também nos é importante quando a gente vai ler um texto assim para dar esse destaque. E ali chegando, então, Jacó viu rebanhos à volta, né? E algumas pessoas que estavam ali justamente para buscar água. E ali se ajuntavam, diz versículo 3, se ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar, que é a tampa, né?
a pedra que estava fechando o poço. E aí perguntou Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. E perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então aqui eu quero projetar para vocês, só para poderem acompanhar, né, o que nós temos nesse momento, o relato da história. Opa, aqui. Deve estar recebendo já agora a imagem. E aí, então, perguntou sobre Labão, que é justamente o tio que ele vai lá para conhecer, esse parente, né? E eles dizem: conhecemos, e a Raquel, que é a filha, está por vir aí, né? Essa é a resposta: Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. A gente vai ver nisso tudo como Deus está dirigindo essa história. A mãe de Jacó manda eles sair dali daquela terra onde é que eles vivem, para não ter o risco de ter uma esposa para si que não seja do povo, né? Da linhagem de Abraão, de forma especial. Esaú já tinha pego esposa para si das mulheres que ali estavam de outros povos, né? Já desagradou seus pais com isso. Então aqui agora Jacó está indo para buscar uma esposa. Chegando nesse poço, tem a referência de saber onde é que está Labão, e justamente eles dizem a Raquel que a filha dele já está por vir aí. Então lhes disse, responderam, né, Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse, é ainda pleno dia, não é tempo de se recolher nos rebanhos. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Então Raquel aqui, né, não era pastora, isso não dá não abre conversa para ministério feminino na nossa igreja, mas ela cuidava do rebanho, né? E a gente vai ver que depois Labão tem só 2 mulheres como filhas, né? E há quem ajude nessa lida aí, é a própria mulher. Então Raquel é essa pastora que está lá cuidando dos rebanhos, e ele diz assim: deem logo água para esses rebanhos, né? E eles respondem: não, nós vamos esperar todos os rebanhos chegarem, depois nós removemos a pedra, para não ficar talvez toda hora removendo, tirando, removendo, cada um faz a sua, eles abrem de uma vez, né? E aí cuidam de todos os rebanhos. E nesta hora, então, chega Raquel com o seu rebanho. E tendo visto, aqui tem uma outra, tendo visto Jacó Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo-o, a voz chorou. Aqui a ênfase de novo, né? Labão, irmão da sua mãe, ela aparece para dar essa certeza do parentesco, da relação em que justamente Rebeca havia dado: vai para encontrar a nossa família, e desta família encontre uma esposa para si. E vamos ver essa ligação de parentes, né? Jacó já está com uma parente que é a Rebeca, já agora, aliás, Isaac, né? E agora vem o filho buscar de novo parente. Essa relação parentesca, parental aqui, inclusive traz talvez questões assim para a gente pensar: poxa, e hoje é proibido. Realmente depois ele vai ser proibido relação de parentes, né? Mas até aqui Deus vai conduzindo e abençoando e evitando que problemas que nem a gente sabe hoje na genética do encontro de parentescos, quantos problemas, deficiências trazem, mas aqui Deus está dirigindo a história. E ele vai abençoando e cuidando disso, né? Até o momento que ele depois, ele impede, né, de ter essa proximidade, esse encontro, para justamente evitar problemas, então, físicos, né? E aqui agora ele vê a Raquel chegando e ele logo toma atitude, ele vai ao encontro e ajuda, talvez até para dar essa impressão de ser
um homem gentil, né, atencioso, servidor, e logo vai lá cuidar da necessidade, que é uma pedra muito grande, de repente muito pesada, para que Raquel não tenha esse esforço, mesmo que tenham os outros do lado, mas ele remove. E depois diz o texto que beijou Raquel, e esse é um hábito entre parentes quando se encontram. Aqui nós não precisamos pensar naquele beijo logo de casal, mas é um beijo na face, no rosto, como de um cumprimento que entre parentes acontecia. E aí ele chora justamente chegando a mostrar a comoção, essa alegria de poder dizer: encontrei a família, encontrei meus parentes, estou aqui à busca deles e Deus me colocou diante deles, né? Então temos aqui a direção justamente de Deus para esse encontro de Raquel com Jacó. E aí o texto segue, né? Falava-lhes, tendo Labão, aliás, aqui no texto, eu sigo um pouquinho mais para frente aqui. Então, feito isso, beijou, então, versículo 12, então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca, e ela correu e comunicou a seu pai. E aí ela vai, avisa o pai, Labão, que agora sabendo disso, versículo 13 continua, tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua mãe, irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Aqui deve ter relatado tudo o que aconteceu na sua saída da briga, aliás, da desavença com Esaú, da ordem de sua mãe para buscar a família, do sonho da escada, da direção do Senhor, desta certeza que o Senhor está com ele a guiar os seus passos, que ele vai ser o abençoado do Senhor, né, e dele vai sair a família, a geração que vai trazer o Messias, o prometido. Então disse-lhe Labão, versículo 14, de fato és o meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. E ali, então, Jacó fica com o tio, trabalhando, servindo, né, ajudando. E aí o versículo 15, depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. E Labão dá uma de bom tio, né? Diz, olha, não vai ficar trabalhando aqui para mim sempre de graça, né? Aqui manifesta talvez todo esse carinho de Labão, essa justiça de Labão por Jacó, mas a história sempre vai nos mostrar que Labão é muito esperto, né? Esse interesse com dinheiro, essa ganância por dinheiro, já antes, quando Eliezer veio buscar justamente Rebeca, ele já manifesta essa atração por dinheiro, né, vendo todos aqueles bens e preciosidade. E aqui vendo lá Jacó, agora até se manifesta gentilmente, olha, não vai trabalhar de graça, né, põe teu salário aí. E então, diz-me qual será o teu salário. Ora, aí vem esse texto que está aqui. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa e de porte e de semblante. Esse olhos baços, na tradução da linguagem de hoje, é a ideia de trazer olhos assim claros, né? Mas talvez o destaque desses olhos de Lia, talvez seja simplesmente até mesmo sombrio a tradução, né? Baços na escuridão, mais ou menos nessa direção, assim, olhos escuros ou olhos simplesmente preocupados ou até mesmo anuviados, num sentido de escuridão, de simplicidade, podia ser, mas ele faz simplesmente uma ponte para com Raquel, que ela era formosa no porte, no semblante. A gente não vai entender bem o fato do baços, mas a ideia é a comparação entre a beleza de Raquel, parece que ela ofusca Lia, né? Talvez nessa ideia aqui que é a direção do texto. E isso chama atenção, né? Entre as 2 irmãs. E então,
Jacó amava Raquel e disse, só nesse primeiro olhar, nesse primeiro encontro, né, o texto já relata esse amor, naquilo que o próprio pai, Isaac e Rebeca, quando se encontraram, já se amaram, né? Quem está ali dirigindo, conduzindo, despertando o amor? Deus, que vai selar isso, né, no coração do casal. Então Jacó disse o seguinte, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Aqui nós vamos ter esse destaque. Labão dizendo assim, olha, entre dar para outro marido, outra pessoa, outro homem que vier aparecer, então fica aí comigo, está firmado nosso acordo, né? E assim, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. E deixa o destaque, ele trabalhou para vir a receber Raquel como sua esposa. Enquanto esses 7 anos transcorriam, ele nem podia tocar nela ainda, né? Essa relação de homem, de namorado, que já são casados, né? De namoro, que já avança o sinal, que já não tem mais namoro, noivado e casamento, já tudo uma coisa só, ficante, deixante. E aqui Raquel espera o seu marido por 7 anos. Ela esperar, não sei se era mais difícil do que o Jacó que tinha que trabalhar para ter essa amada dele nos seus braços, né? Mas diz o texto aqui, então, que ele trabalhou 7 anos, assim por amor a Raquel. Esse amor que desperta, né? A gente chama isso de cupido, que de repente desperta no coração do homem ou da mulher. Aqui nós vamos ver esse cupido, o próprio Senhor, que logo desperta entre eles esse amor, esse gosto, desejo de um do outro, né? Então serviu Jacó 7 anos, e estes lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Eita palavra bonita para a gente poder conversar um pouquinho mais, né? Com os casais, ou com os que estão em relacionamento. 7 anos pareceu poucos dias, porque ele amava. Tudo que nós gostamos de fazer passa rápido, né? Quando a gente se dá por conta, a gente pode olhar para trás, nossa, já se passaram 10 anos que eu estou aqui. Então, as coisas, elas acontecem, né? Quando a gente gosta do que faz, né? Por isso aí vem toda a direção, escolha algo que você goste, escolha alguém que você goste. E então, nisso, Deus se encarregou aqui para facilitar a vida, né? Porque o contrato era feito entre os pais, a decisão era feita de outros, e aqui Deus vai encaminhando, que a coisa acontece até que Jacó vai escolhendo, e escolhe justamente aquela que ele amou, e tem essa diferença, mas é como se os pais pudessem agora estar junto ali, autorizando isso, e dizer assim, não, pode pegar, senão não há liberação, não. E a Jacó, então, trabalha 7 anos tira de letra, né? E ele, por amor, ele supera isso como se fosse de poucos dias, né? Segue o texto. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Coabitaram agora aparece pela primeira vez aí, né, com o texto. Essa é a relação homem e mulher, onde o texto diz, inclusive outra palavra que tem, e a conheceu. Esse conhecer é relação física, né? Onde então, nesse momento aqui, essa relação agora se torna carnal. E esse que é o casamento que Deus disse, deixa pai e mãe, e os dois unam-se, tornando-se os dois uma só carne. Esta é a relação, esse coabitar, esse conhecer-se mutuamente na entrega física, e é aqui que agora o texto nos descreve isso. Depois de 7 anos, cobrando de Labão, ó, chegou o momento, mas Labão faz o quê? Ele envia Lia. E ao amanhecer, viu que era Lia. A festa aconteceu, né? A noiva era entregue com uma coberta, um véu cobrindo seu rosto. Acontecia na tenda, na escuridão. Então,
tudo favoreceu para que Jacó realmente não reconhecesse a sua amada diante dele. E acontece que ao amanhecer ele descobre que não é Raquel, ele descobre que é Lia. E é interessante agora aqui, porque Jacó, que justamente ele que havia comprado o direito da primogenitura de seu irmão Esaú por um prato de lentilha, e na hora de receber a bênção ele precisa enganar o seu, e esse engano vem acompanhado de sua mãe, que providencia tudo, e ele faz essa trapaça para o seu irmão, engana o pai, recebe a bênção no lugar do seu irmão e vai depois ver todo esse problema que acontece entre os dois, a ira que causa no irmão, ele tem que fugir. Agora ele sofre uma trapaça, ele sofre isso. É quase que aquilo que a gente podia dizer assim, o que você faz para o outro, você também recebe do outro, né? Aquilo que você faz, você também, aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você tem como atitude do outro, você vai receber também do outro. E aqui parece que a coisa se escreve perfeitamente nessa direção. Ele via enganado, agora ele é o enganado, né, por Labão. E aí ele diz: o que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? E respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogenitura. E aqui aparece um outro momento de novo, né? O motivo do engano é a primogenitura. Por que Jacó enganou seu pai? Para receber a bênção da primogenitura. Então aqui aparece o mesmo cenário, em outra circunstância, mas é a mesma motivação. E já Labão diz: olha, eu tenho a filha mais velha, que é a Lia, e ela não pode ser entregue depois da mais nova. Eu tenho que primeiro casar a mais velha. É direito da primogenitura. E aqui a primogenitura, nesse momento aqui, vem para com a mulher mesmo, porque ele não tem homem ali, né, no meio. Mas ele diz que esse é o hábito. A mais velha tem que sair primeiro, né, de casa. Tem que casar primeiro. Então ele tenta se desculpar ali com Jacó. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel. Interessante aqui. Aí vem agora esse cenário todo de novo, né? Jacó trabalhou 7 anos para ganhar o seu grande amor no seu braço, nos seus braços. É enganado. Ele fica com Lia e não pode desfazer. Ele fica com Lia. E agora, então, Labão diz: olha, se tu quiser a Raquel, trabalha mais 7 anos. Mas o acordo entre eles agora não precisa ser esperar mais 7 anos. Então, ele tem Raquel daqui a uma semana, quando passa o período das festas da núpcia, onde, então, ele pode agora receber a outra esposa. E como era também costume de eles poderem ter mais que uma esposa lá, né? E por direito, ainda que não tenha sido por Deus assim autorizado, mas por Deus tolerado, eles praticavam isso. E a gente vai ver que Jacó, então, concorda com Labão e ele aceita, então, agora trabalhar mais 7 anos, mas já na primeira semana passada, ele já pode ficar com Raquel. Então, ele recebe as duas como esposa para viver com ele. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. E agora vamos ver aqui de novo uma situação que está dentro da relação desta família. Quando a gente viu Isaac e Rebeca, Isaac amava mais o seu filho Esaú. Rebeca amava mais o seu filho Jacó. E ainda que a gente naquela ocasião comentou, né, como é difícil às vezes ter uma inclinação por preferência, por gosto, e às vezes até por realmente amor maior, né? Não tem como dizer assim, não, mãe não pode amar mais um filho do que outro, mas às vezes acontece, e a história nos mostrava isso. Talvez esse amor seria só uma admiração maior, talvez esse amor seria somente mais
uma situação de apreço, mas eles dizem que essa era a relação, era nítido, era claro que um tinha uma preferência pelo outro, e isto não foi legal para a vida deles, trouxe desavença, trouxe problemas. Aqui, de novo, agora Raquel está junto com Jacó, vivendo como esposa, e tendo Lia como sua irmã, também como esposa, e Jacó manifesta seu amor e preferência por Raquel. Isso não vai ser legal, né? Vai trazer problema. E aqui, de novo, acontece esse cenário de preferência e gosto. Então, vai desenrolar assim a história. Versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Aqui, de repente, o texto, né, nos leva a pensar assim, já que Deus agora viu que Jacó amava mais Raquel e Lia não, ele favorece a vida de Lia, permitindo que ela se torne realmente fecunda na relação a ponto de ter filhos. E estéril se torna Raquel. Deus tem um propósito em cima de tudo isso e a gente não pode ousar querer explicar, né? Dizer, Deus aqui quer isso, Deus aqui quer aquilo, não tem como. Mas assim a história nos traz. Deus dirige isso, Deus coloca nessa direção. E o texto logo diz, concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Então, Ruben parece ser o nome para uma mulher que, tendo um filho, diz que ela estava em aflição, né, em angústia. Por isso agora me amará meu marido. Infelizmente, o que muitos ainda hoje pensam, né? Se eu tiver um filho, eu vou ter o amor do pai ou do marido. Se eu tiver um filho, eu vou conseguir aquela pessoa para mim, e o amor dela. E aí a gente se tem por grande engano, né? Filhos nem sempre aproximam pais, né? E não trazem o amor para com a relação dos pais. Ainda que filhos são bênçãos e têm a sua grande alegria dentro do casamento, mas eles não são o motivo de segurar nem os pais unidos e nem muitas vezes o amor dos pais. Mas ela aqui parece que tem essa direção, né? Agora, esse filho que vem, Ruben é o nome, porque Deus me viu na minha aflição, eu vou ter o amor do meu marido. Concebeu outra vez e deu ela à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este, chamou-lhe então por Simão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, e chamou Levi. De novo concebeu à luz um filho, então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então Jacó teve 4 filhos com Lia aqui. E é interessante que, já vamos mostrar ali na sequência, para nós entendermos um pouquinho mais para frente, Jacó agora vai ser aquele que vai ter os 12 filhos, né? Que é as 12 tribos de Israel, e este Jacó vai se tornar Israel, e mais para frente nos capítulos é que vão deixar isso claro, e ele vai se chamar Israel, e aí vem os 12 filhos. Mas dentro dos filhos de Lia, o terceiro, que é Levi, vai sair toda aquela geração e a herança dos que vão ser sacerdotes, vão trabalhar no templo. E Judá vai ser justamente aquela nação que vai ser a qual dela vai vir o Messias. E são filhos de Lia, né? Não da amada de Jacó. Vendo Raquel, vou continuar aqui o capítulo 30, de repente passar um pouquinho mais rápido, mas vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Vejam que o amor grande agora se torna uma ira, né? Mas numa cobrança, numa alegação, né? E numa manifestação de tristeza. A gente tem um jogo de amor e ira aqui muito rápido, né? Mas, de novo, isso é o lado humano. Nós somos assim. Nós amamos hoje, amanhã já nos irritamos e a ira toma conta. E então,
faz parte. E a gente vai ver cada vez mais que também esses que são os grandes homens de Deus na história, né, nos quais Deus chamou para fazer parte do povo de Israel, os patriarcas, também não são homens perfeitos, né, não são eles simplesmente os nossos homens exemplos de atitudes corretas, também são exemplos de atitudes profundamente tristes e erradas, né? Mas aqui se irritou e disse, olha, eu não sou Deus, ô Raquel, não devo eu aqui estar sendo culpado disso, né? E ela pediu o filho. Respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu entregue filhos ao meu colo por meio dela. Quem é que já tinha feito isso antes? A Sara, com Abraão, né? Já que nós não temos filho, eu não posso, não, e tu tens a promessa, então toma minha serva Agar. E aqui de novo se repete o quadro. A história mostra o que acontece e nós não aprendemos, né? Nós temos exemplos e nós não aprendemos. Então, aqui a mesma coisa. A Raquel faz a mesma coisa e diz assim, toma aqui Bila, que é a minha empregada, pode ter filhos com ela. Teve relações. Assim, lhe deu a Bila por sua serva por mulher, e Jacó possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto me chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o filho a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Interessante, né? Aqui nós temos uma diferença até que entre a Bila, que é a serva, o texto só narra que ele a possuiu, né? Não descreve o ato da relação, que nem coabitar, conhecer, ter relação, né? E simplesmente ficou com ela. Não tinha muito vínculo, né, afetivo, nem vínculo pertinente à relação. Era um caso, podíamos dizer assim, mais autorizado, sabido. E agora essa Bila dá 2 filhos para Jacó. Agora, é interessante que a gente lê aqui que Raquel está em competição com Lia, né? Ela teve 4 filhos, eu não tinha nenhum. Agora sim, ela já diz, não, agora eu tô chegando perto. Tô prevalecendo a Lia, porque ela deixou agora de ter filhos, e eu já tive os 2, mesmo que não tenha sido dela. Interessante isso. Ela vê isso como sendo realmente filhos que ela pediu a Deus. Vendo Lia que ela é mesma cessara de conceber, né, tomou também a Zilpa. Muito provavelmente Jacó deixou de ter relação com Lia, a fim de poder ficar só com Raquel, e Raquel agora dando a serva, foi ali que ele também teve relação, mas ele se dedicava para Raquel. Então aqui o texto diz que cessara de conceber, e deu a Jacó por mulher Zilpa, sua serva. E agora a gente vê de novo, é por isso que eu disse no início, a gente tem textos aqui que a gente devia achar assim, isso aqui não faz parte da Bíblia, né? Aqui nós temos uma total, como é que é, confusão de matrimônio, é uma traição atrás da outra, mas é uma autorização, como é que é, um adultério atrás do outro, mas é sabido e permitido, né? Realmente essa situação aqui, ela era muito do costume da situação, né? Pertinente à época, mas nada que Deus tenha dito assim, aqui pode ser assim, façam assim. Não, era realmente aqui os homens que estavam decidindo, né? A humanidade ali estava dando a sua direção. A mulher não tinha filho, dava sua empregada, sua serva, de repente já tinha outra esposa e não tinha problema de poder estar junto. Era muito diferente, muito interessante, mas ao mesmo tempo inculcante. Ele deixa com uma pulga na gente, na orelha. Mas Deus tem a mão sobre tudo isso, tem a sua direção, e sobre isso ele vai usar, a ponto de conduzir a sua história, até chegar no Messias. E então, adiante aqui. Zilpa, agora serva de Lia, também dá um filho a Jacó. Disse Lia afortunada, e ela chamou Gade. Depois Zilpa serviu de Lia, deu o segundo filho. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e chamou Asser.
Foi Rúben nos dias de ceifa de trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia e sua mãe. Então disse Raquel e a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Era uma fruta, né, do campo. Respondeu ela, achas pouco me teres tirado, levado o marido? Aqui Lia parece que mostra isso que antes disse, ela deixou de conceber, talvez porque Raquel tinha tirado o marido dela. Não tinha mais a relação com Lia. Então, ela, nesse momento que ela tem as mandrágoras e Raquel pede, ela diz, não, tu achas pouco agora ter tirado meu marido, agora quer minhas mandrágoras? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá essa noite, a troco das mandrágoras do teu filho. O que acontece de novo aqui? A troca por aquilo que se quer. Me dá alguma coisa que eu te dou outra. Me dá a primogenitura, eu te dou um prato de lentilha, né? E as trocas acontecem assim, dentro da história. À tarde, vindo Jacó no campo, saiu-lhe ao encontro Lia e disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela, ouviu Deus a Lia, né? E ela concebeu à luz o quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensou porque dei a minha serva, meu marido, e chamou de Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu Jacó o sexto filho. E disse Deus, me concebeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e chamou Zebulon. E aí ela acha que agora, então, Jacó vai ficar com ela, vai retornar e vai ficar com ela, deixando Raquel, porque tinha 6 filhos. E depois disso, deu à luz uma filha, e chamou de Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu-a, e fez fecunda. Raquel está no clamor, e ela concebeu à luz um filho, Deus me tirou do vexame, ela que era estéril, agora dá um filho, e chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Então aqui nós vamos ter esse parentesco, olha só, Jacó no meio, supostamente aqui é Raquel, agora com o filho José no braço, que é o filho dela. No lado esquerdo da tela aqui vocês vão ter os 7 filhos, 6 homens e uma filha, que é a de Lia, e depois de Zilá e também de Bila, que são Zilpa, né, e Bila, que são 2 filhos de cada uma delas, que são as servas de de Lia e de Raquel. E essa aqui é a tribo, ó, onde mais tarde, lá no capítulo 30 e poucos, vai se falar sobre todo o conjunto dos filhos, os 12 filhos de Jacó. Vem Sara de Abraão, Isaac e Rebeca, Esaú, Jacó, e agora Jacó aqui, com Lia, tem 7 filhos aqui, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, que é a última menina, e agora Raquel, que tem José, e depois, mais tarde, nós vamos ver que tem mais um filho, que é Benjamim, e depois as servas, Bila, que tem Dan e Naftali, e Zilpa, Gade e Asser. E aí nós temos os 12 filhos de Jacó, que vem as 12 tribos de Israel, que depois Jacó vai se tornar Israel, e a gente vai ver isso na frente, a história, como é que ela segue. Mas a lição aqui que nós podemos ter dessa história, como eu disse no início, a questão do tempo na construção da vida. E eu acho que essa é a reflexão para cada um de nós, né? Não só de quantas mulheres nós podemos ter, de quantos filhos nós devemos ter, mas aqui, ó, esperar ou trabalhar o tempo que for necessário por construções importantes em nossa vida. Jacó nos ensina paciência e determinação, que devem ser grandes aliados no processo. A gente é muito imediatista, né? A gente é muito ansioso, quer coisa rápida. E Jacó foi exemplo disso. Ele trabalhou 7 anos para conseguir ter nos seus braços a sua amada, e ainda na sequência depois, quando diante do revés, não desistiu. Perseverou, né? Perseverança lhe levou a conseguir estabelecer sua família, tendo seu grande amor ao seu lado. Quando a gente ama o que faz, a paciência nos acompanha de uma forma mais fácil. E, ao mesmo tempo, quando há alguma coisa que não acontece favorável, que nos dá um revés, que nos dá uma passada na perna, na vida, a gente tem a perseverança para dizer, não, mas aqui eu vou levantar e vou continuar. E esses dois termos, paciência e perseverança, nessa história de hoje, ainda que tem muitos exemplos complicados aqui, talvez, muita história que nos deixa pulga atrás da orelha, ele não consegue explicar
a gente até fica incomodado com isso. A direção do Senhor na nossa vida pode nos falar paciência e perseverança. Paciência de esperar o tempo para frente, ainda que demore, as coisas serem alcançadas, mas elas devem ser construídas, e também a perseverança, não esmorecer nem desistir. Isso, Jacó, nessa história, pode nos ser um bom exemplo para a nossa vida pessoal. Agora eu volto com vocês aqui de novo em tela. E esse é o capítulo 29 e 30 de Gênesis, ainda que nós tenhamos agora o capítulo 30 um pouquinho mais adiante, que segue, mas é essa nossa história para o estudo de hoje. Jacó trabalha por sua amada.